Estamos conectados com os irmãos, estar próximos, precisamos das pessoas. Inclusive, para estar conectado com Cristo, precisamos das pessoas. Porque nós sabemos que se você estiver conectado com uma pessoa errada, você vai parar em lugares errados. Sim ou não? Sim. Mas se você estiver andando com pessoas certas, provavelmente ela vai fazer você crescer, avançar. Vai estar te levando para lugares melhores. Então, nós precisamos ter essa conexão com pessoas, mas precisamos ter intimidade com Jesus. Ouvir ao Senhor. Ter relação pessoal com Ele. Sabe, porque o que nós temos visto, ultimamente, não é uma relação profunda, mas é uma relação superficial. Parece que eu só quero estar conectado com Cristo naquilo que me interessa. Será que você já parou para pensar e falou, será que eu estou interessado naquilo que o Senhor tem para mim? Ou só a minha conexão com Ele isso me interessa em ter conexão com o Senhor, porque eu estou precisando, mas isso não. Isso não, deixa que eu cuido, deixa que eu faço, deixa que esse aqui eu sei cuidar. Só que quantas vezes nós colocamos a nossa mão e depois vemos que erramos, porque não deixamos o Senhor cuidar, porque não temos uma profunda conexão com o Pai. Como está a sua intimidade com Cristo? Como você tem andado? Como tem estado o seu relacionamento de proximidade com Deus, de intimidade? Sabe, porque eu não vejo um Cristo, um Jesus, que só quer ser nosso colega. Que deu algo, que foi lá, morreu na cruz, deu a salvação para você e Ele quer só ser seu colega. Não, eu vejo um Cristo que quer ter uma profundidade de amizade conosco. Não é algo que vai ser passageiro, é eterno. E não é algo mentiroso, é verdadeiro. É algo que nós precisamos ir e olhar e dizer, eu tenho um verdadeiro amigo. Aquele que nas minhas horas de angústia está comigo, mas quando eu estou feliz, está comigo. Quando eu preciso tomar uma decisão, está comigo. Quando eu preciso fazer as tarefas de casa, está comigo. Quando eu vou ao meu trabalho, está comigo. Porque parece que as pessoas querem ter uma conectividade com Cristo, mas quando eu vou para o meu trabalho, lá eu não sou quem eu sou. Então, Cristo, fica aqui em casa. Não sai, não. Vou fechar a porta, mas 6 horas eu estou de volta. Será que é isso que o Senhor tem para nós? Será que o cristianismo diz sobre ir à igreja uma vez a semana? É isso que diz para nós essa conexão, essa intimidade, essa proximidade que nós temos? É ir ao prédio da igreja uma vez por semana e basta? Isso é uma das coisas que tem me irritado. Das pessoas olharem, eu conheço ao Senhor, só que quando você olha para a pessoa, a vida dela não condiz com aquilo que ela tem falado. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para dizer se sua vida está certa ou errada, mas se você tem intimidade com Cristo, Ele vai falar para você se você está certo ou errado. Não sou eu. Talvez vai usar pessoas. E esteja aberto a isso também. Porque por muitas vezes o Senhor vai usar pessoas. Sabe, nós andamos num tempo que as pessoas, elas saem da igreja culpando pessoas, abandonam Cristo, abandonam sua intimidade com Cristo por conta de pessoas. Mas esquece que quem traz essa proximidade de volta, essa cura, são pessoas. Então nós precisamos ter essa intimidade com os irmãos. Mas como está a sua intimidade com Cristo? Você de fato tem estado apaixonado por Jesus nesses dias? Ontem nós tivemos aqui os 10%. Deixa eu te dizer algo, se você não veio,
ficou no dia de ontem. Só recebeu quem estava aqui. Aí no próximo você está aqui. E foi algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração. Estar apaixonado. Apaixonado por Ele não é uma paixão que hoje eu amo e amanhã eu não amo mais. Mas é, de fato, o meu coração precisa queimar por Jesus todos os dias. Seu coração tem queimado por Jesus? Sabe que quando nós começamos a ter essa paixão pelo Senhor, quando nós começamos a criar intimidade com o Senhor, quando nós caminhamos e ouvimos ao Senhor, nós obedecemos ao nosso Senhor. Você tem obedecido? Como temos vindo ao prédio da igreja? Ou quando você vai ao GC? Ou quando você se reúne com pessoas? Isso é algo que vocês sabem, eu falo diariamente sobre isso. Quando sentamos à mesa com pessoas, que tipo de pessoas nós temos levados a sentar à nossa mesa? Pessoas que vão te conectar, que vão te trazer para Cristo. Você é aquela pessoa que vai sentar à mesa e mudar o ambiente da mesa e dizer, olha, deixa eu dizer, essa situação que está aqui, nós não temos controle, mas eu tenho um amigo que pode tomar o controle dela. E eu quero te oferecer. Como tem sido a sua intimidade? Como tem andado? Como tem sido as suas leituras da palavra? Sabe, eu já tinha ouvido, eu não sei se eu falei isso, mas eu já tinha ouvido outras pessoas falar de que quando começa a ler a Bíblia e está ali no momento de intimidade, de buscar, de ter o seu devocional, e apenas abrir a Bíblia e começar a chorar. E o dia que isso aconteceu comigo, eu falei, uau, isso é real. Porque o Senhor fala conosco. Quando você abre a palavra, quando você lê as Escrituras, ela precisa saltar aos teus olhos. Essa intimidade. E não pense que você está ali sozinho, o Senhor está do seu lado, lendo a Bíblia e te dando clareza de quem Ele é. Isso, ler a Bíblia, buscar, orar, te traz intimidade. Mas nós não queremos mais gastar tempo com isso. Não queremos mais parar meia hora do nosso dia, 40 minutos, 10 minutos que for, e ter essa intimidade em buscar, em conhecer, em saber quem Ele é. Sabe, as pessoas, elas têm pregado só a parte boa. De fato, a Bíblia, ela é maravilhosa. Mas quando eu leio a Bíblia, ela não me traz só coisas boas, ela me traz confronto. Ela me traz transformação. Ela diz para mim, olha, o que você tem feito não está certo. Se essa intimidade precisa ter, nós precisamos acertar alguns pontos. Cristo fala para mim. E isso na sua vida precisa mudar. Mas nós queremos ouvir pregadores, queremos fazer estudos, mas não queremos buscar, só queremos ter ali aquilo, deixa eu ouvir o que se diz, mas você não para estudar. Porque a sua conexão, a sua intimidade, o seu relacionamento com Cristo, eu não vou poder dar. Eu não vou poder fazer. O irmão que está do seu lado, não vai. É só você. É só você. Não tem como. Não tem como eu falar, eu conheço a Cristo, se eu não estudo dele. Se eu não aprendo dele. Se eu não ouço a ele. Ou você quer chegar no final e o próprio Cristo olhar para você e dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Além de nós conhecemos ao Senhor, o Senhor precisa nos conhecer. O Senhor te conhece? Como tem sido a sua intimidade de gerar, de buscar, de ouvir,
de estar diante do Senhor. Eu não posso andar da mesma forma. Talvez o Senhor já tenha dito para você em algumas coisas, para que a nossa intimidade dê certo, eu preciso que você tome rumo em algumas histórias da sua vida. E você não tenha obedecido. E você não tenha ouvido ao Senhor. Queria que nós abríssemos a Bíblia em Lucas 2, 41. Lucas 2, 41 diz assim: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém. Sem que seus pais notassem sua falta, pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes. Mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo sentado, entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que os ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando viram seus pais, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam porém o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes obedecia. Era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque essa é a sua palavra. Obrigada, Jesus, porque sabemos que o Senhor, ó Deus, veio para nos salvar, mas além disso, o Senhor quer ter intimidade conosco. O Senhor quer ter amizade de amigos verdadeiros, ó Pai. De sermos sinceros contigo, ó Deus. De ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Porque sabemos que o Senhor sempre, sempre terá o melhor sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, que hoje nós possamos ter e aprender a ter intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queria compartilhar algumas coisas rapidamente sobre esse texto. Ali no 42, Jesus completou 12 anos e foram à festa como de costume. Era algo de costumeira da vida dele. Já fazia 12 anos, provavelmente, que eles faziam isso. Que eles subiam, iam a essa festa ali. Era natural. Já era o 12º ano que eles estavam indo àquele lugar. E a mãe e o pai de Jesus perdem ele. Eu não sei vocês, mas uma vez aconteceu comigo uma situação. Nós estávamos no shopping, a gente só tinha a Giovana ainda. E ela estava do meu lado. E de repente, cadê a menina? Já aconteceu isso com você, Dani? Da sua filha se esconder debaixo da arara? Você quase morre do coração? E cadê a menina? Até você achar. Aí, filho, você já perdeu o rumo do negócio. Eles iam há 12 anos naquele lugar, sabiam, eles tinham um filho. Eles subiam naquele lugar para estar ali, não era algo novo, não era, esse ano, né, estamos indo. Nós temos filhos, nós cuidamos, nós sabemos, né, nossos filhos sabemos que muitas vezes eles fazem umas coisas dessa, testam o nosso coração para ver se a gente está boa. Não é verdade? Então, era normal isso na vida deles. Ali ele fala no 43, terminando a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás. Ué, se eu vou no shopping com 2 filhas, eu volto com quantas filhas para casa? Com 2.
A não ser que você foi, né? E achou mais um e trouxe, mas você vai voltar com mais, não com menos. Você volta com o seu filho. Como que um pai e uma mãe, ele olha e fala, olha, tá ali, tem o meu filho, vambora. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente vai sair de carro e as minhas filhas falam assim, eu não vou no carro aqui, eu vou no carro do Fábio. Eu vou no carro não sei de quem, eu vou no carro não sei... Às vezes eu ligo para a pessoa e falo, minha filha tá dentro do seu carro? Porque eu não sei se entrou. Nós não nos preocupamos com isso, de saber onde estão os nossos filhos. Jesus ficou para trás. Mas o que isso tem a ver comigo e com você hoje? Talvez você entrou no carro e deixou Jesus lá para trás. Talvez você entrou num trabalho novo e Jesus ficou lá para trás. Talvez você entrou num relacionamento e Jesus ficou para trás. Talvez você começou a andar com novas pessoas e Jesus ficou para trás. Se você caminha com Jesus há um certo tempo, como você não percebe que Jesus não está mais fazendo parte da sua vida? Sabe como nós paramos de perceber que Jesus não está mais? Porque paramos de buscar na palavra. Paramos de orar. Não sei se você percebe, mas é algo que nós temos falado há algum tempo. Sobre leitura da palavra, sobre oração, sobre busca, sobre estarmos diante do Senhor. Nós deixamos Jesus para trás. Quando te deixam nervoso e você percebe que você vai sair de si, você deixa Jesus para trás. Faz quanto tempo que Jesus está lá atrás? Faz quanto tempo que você nem percebeu, ou talvez eu estou te falando aqui, e você está começando a pensar, acho que Jesus está lá atrás. Acho que eu parei de ver onde Jesus estava, eu nem sei aonde eu perdi Jesus. Jesus, ele precisa ser sempre o primeiro. A nossa prioridade é buscar ao Senhor. É ter intimidade. É trazer Jesus para a nossa vida todos os dias. É trazer Jesus para o nosso ambiente. É você estar num lugar e Jesus está ali. Será que você tem ido em lugares? Você tem pisado em lugares? Você tem conversado com pessoas que você percebe que Jesus não está mais ali? Se você não estava percebendo até hoje, eu peço para que você comece a observar se Cristo está aonde você está. Em Mateus 6,3 diz assim, busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Precisamos buscar ao Senhor em primeiro lugar. Quantas decisões precipitadas já tomamos que nos distanciou de Jesus? Deixou Jesus lá atrás. Será que nos falta intimidade com Cristo? Que nem percebemos mais que Jesus ficou em Jerusalém. Será que nos falta essa intimidade? Sabe, nós precisamos chegar no lugar e dizer, isso aqui não está certo, tem algo errado. Mas não é você, é Cristo olhando para você e falando, você precisa mudar esse ambiente. Esse lugar não é mais para você. Cristo não pode ficar lá para trás. Ele precisa vir conosco para Nazaré. Ele precisa vir conosco ao trabalho. Ele precisa estar conosco aonde nós formos. No 44, tem uma parte que fala, estivesse entre os viajantes. Os pais deles acharam que ele estava entre o povo. Sabe qual é o problema disso?
É que nem eu falei, que muitas vezes as minhas filhas vão no carro de alguém, vai com alguém, e eu fico perguntando, eu preciso me preocupar, não é tipo, a responsabilidade é da Dani, não é dela, é minha. Buscar a Cristo é minha responsabilidade, eu não tenho que terceirizar. Os pais pensaram o quê? Tá no meio da galera, tá vindo aí junto. Pare de terceirizar a sua intimidade com Cristo. Pare de, eu só ouvi essa pregação e tá bom. Não, deixa eu dizer, você precisa ir para a palavra e confrontar nela. Tá com tal pessoa? Não é isso. É sobre nós olharmos e falar, eu quero ter essa intimidade. Se ela tem, eu também posso ter. E é sobre essa intimidade. Pare de terceirizar aquilo que o Senhor tem para você. A responsabilidade de buscarmos a Cristo, de termos intimidade com Cristo, é sua, não é minha. Pare de terceirizar para pastores, para líderes, para com isso. A culpa é sua. Começa a dizer, a culpa é minha. É muito fácil eu jogar para terceiros, mas é muito difícil eu reconhecer que eu preciso ir atrás. É muito difícil. É difícil nós reconhecermos que erramos. É difícil. Mas nós precisamos parar de ser meninos e começar a ser maduros, homens e mulheres que buscam ao Senhor. E a intimidade que eu tenho, eu não vou terceirizar para o meu marido. Sabe por quê? Uma vida de casado, ninguém terceiriza a sua intimidade. Alguém terceiriza? Não. A sua intimidade com os seus filhos, você terceiriza? E por que com Cristo nós temos feito isso? E por que com Cristo nós queremos que o outro faça? Precisamos parar de terceirizar. E precisamos nos posicionar em buscar o Senhor. Como não encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Onde temos procurado o Senhor? Você tem voltado lá naquele ponto que você abandonou Cristo? Abandonou Jesus? Maria e José, eles sabiam onde eles estavam, eles voltaram para procurar Jesus. Faz quanto tempo que você abandonou Jesus e talvez você nem sabe onde abandonou? Se você é uma dessas pessoas que nem sei onde abandonei, só levanta a mão e diz, Senhor Jesus, eu não estou te achando, eu preciso te encontrar. Aonde foi que eu te abandonei? Retorna, volta para Cristo. Volta para a casa do Pai, é ali que você vai encontrar o Senhor. Volta a ser igreja. Volta a estar conectado com os irmãos. Para de ouvir pessoas que têm difamado a Bíblia. Difamado homens e mulheres de Deus. Distorcido o Evangelho. Pessoas que leem a Bíblia por etapas, pulam versículos, porque não querem ser confrontados. E quando Cristo diz para você, você está errado, sabe o que você faz? Esse versículo não serve para mim. Não é sobre isso. A Bíblia, ela não são pedaços, ela é um contexto. Ela é inteira. Ela nos dá respaldo de todas as coisas. A intimidade, ela é completa, não dá para ser pela metade. Vamos voltar para onde perdemos Cristo. Vamos voltar a estar no meio de pessoas que te conectam a Cristo. No 46, por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei,
ouvindo e fazendo perguntas. Aqui nós falamos de 3 dias apenas, mas talvez faz mais de 1 ano, 2 anos, meses, anos, que você não acha mais Cristo. Aonde ele estava? Onde Cristo estava? Sentado, ouvindo os mestres, fazendo perguntas. Sabe qual é o problema? É que você talvez tenha um monte de dúvidas sobre a palavra, mas você pergunta para a pessoa errada. E por muitas vezes, nós perguntamos para as pessoas erradas porque queremos ouvir aquilo que queremos e não aquilo que precisamos. Aí é fácil nós procurarmos pessoas que não vão nos dar direção da palavra. Jesus estava ali. E com certeza, Jesus sabia de tudo. Jesus. É Jesus. Não tem nem discussão sobre isso. Mas o que ele estava fazendo? Perguntas. Sentado com pessoas de Deus. Eu vou voltar a falar. Aonde você tem sentado? Com pastores que abrem a Bíblia? Com líderes que abrem Bíblia? Com pessoas que abrem Bíblia? E que por muitas vezes vão te confrontar mesmo sem você querer. Mesmo você sendo contrariado. Como estamos conseguindo viver tanto tempo sem Jesus? Como nós vamos viver sem Cristo? O circo está fechando, minha gente. A realidade é essa. Está ficando cada vez pior. Mas nada do que a Bíblia já não nos contou. Se você não leu a Bíblia, você não sabe do que está acontecendo ao mundo. Mas se você parar e ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Cristo já deixou todas as coisas. E o que está acontecendo é daí para pior. Não tenha medo de ler Apocalipse. Ali tem muitas respostas daquilo que nós estamos vivendo. Faz quanto tempo? Sabe, eu ouvi algo esses dias e eu fiquei triste. Porque uma pessoa se converteu, e famoso, e essa pessoa falou que ele estava muito triste por conta disso, porque ele falou, o problema, ele é famoso, ele falou, não é nós famosos se converter, amar a Jesus, é quando alguém vê a oportunidade de estar na casa de dentro de um famoso, se corromper lá dentro. Ele falou, quantos amigos meus, eu sei de pessoas que entraram ali e de vez confrontar na palavra. E, você está errado. Você precisa mudar. Sabe o que começa a fazer? Isso aí não tem problema não, pode continuar assim. Sabe por quê? Porque isso aqui, a pessoa sabia que ia ter, foi corrompida. Esse rapaz que fala, ele fala que quando ele começou a conhecer a Cristo, foi porque um pastor começou a confrontar ele na palavra. E quando ele olhou, falou assim, então me discipula, eu quero aprender, eu quero saber. Quando ele falou que a primeira coisa que o pastor, quando sentou com ele à mesa, falou, você precisa acertar o seu casamento, está errado. Eles não eram casados. Ele falou que aquilo ali trouxe confronto para ele. Ele falou, é sobre esse Cristo que eu quero. É alguém me confrontando e mostrando para mim aonde eu estou errado. Ele falou, e quantas vezes eu fui em outros lugares e não tinha esse tipo de confronto. Não tem problema se você não está casado, pode continuar assim. É sobre sentarmos à mesa, fazermos perguntas para as pessoas certas. Ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Ouvir aquilo que o Senhor tem. Nós vamos ler no 47 que todos ouviam e ficavam admirados de seu entendimento e de suas respostas. Não que as pessoas precisam admirar
né, de nós, tem que admirar de Cristo. Mas quando você senta com alguém e começa a conversar, é sobre o que vocês falam? As pessoas ficam admiradas porque você tem expressado Cristo, porque a sua intimidade é tão grande que você expressa Cristo, ou as pessoas falam, esse é um crente meia boca. Nós sentamos para, muitas vezes, de fato, jogar conversa fora. Mas até nessas conversas fora, como nós temos expressado o Senhor? Como tem andado a sua intimidade com Cristo? Nós sabemos que a Bíblia é o nosso manual. Ela sempre vai nos direcionar. No 48, quando viram seus pais, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Talvez Deus está perguntando para você hoje, filho, por que você fez isso comigo? Por que você me abandonou? Filho, por que faz tempo que você não senta para orar? Talvez Deus está falando para você hoje, eu estou com saudade de ouvir aquilo que está no teu coração. Irmãos, às vezes até as nossas revoltas, o Senhor quer ouvir. Porque por quantas vezes eu não sentei em fazer o meu devocional, em orar e começar a falar com Deus, brava das coisas que estavam dentro de mim. Chateada, frustrada. E quantas vezes eu sentei para falar para o Senhor, eu estou alegre. E eu queria compartilhar, e por muitas vezes eu falar para o próprio Deus, eu sei que o Senhor já sabe, mas eu posso falar de novo? Será que nós temos sentado a essa mesa e as pessoas têm visto Cristo em nós? Será que o seu coração está aflito? Porque você não tem buscado mais? Como tem sido a sua intimidade? Estar ao prédio da igreja reunido é somente para expressar aquilo que buscamos em casa durante os outros 6 dias. Talvez você fale para mim, você não sabe da minha vida corrida, né, das coisas que eu tenho que fazer. Mas você sabe que ao longo desse ano eu aprendi que as coisas de casa principalmente, mulher sabe disso, que lava a louça agora, 2 minutos depois a pia está cheia de louça. Mas se nós não pararmos, a louça vai ficar. A casa vai ficar. Se você não tiver intimidade com Cristo hoje, se você morrer daqui 5 minutos, você vai para onde? Eu tenho aprendido que a casa pode ser varrida depois, mas a minha intimidade com Cristo eu não vou negociar. Trabalho, ok, todo mundo trabalha, todo mundo tem seus afazeres, mas será que nós vamos ser distraídos por esse celular até quando? Pega o histórico do seu celular e vê quantas horas você fica nele. Quantas horas você está ali, se alimentando de coisa que não vai nem fazer diferença na sua vida. Eu gosto, eu também fico, eu também olho. Mas o quanto eu tenho me alimentado? Faz quanto tempo que você não tem ouvido o Senhor? Faz quanto tempo que você não senta? Sabe, o que nós temos visto é pessoas que às vezes estão com medo do diabo, mas deixa eu dizer algo, se você tiver uma intimidade com o Senhor, se você tiver a conexão com Cristo, se você andar com Cristo, aonde você pisar, o diabo tem que sair. Não pode ficar. Sabe, quando nós levantamos da cama, o diabo precisa dizer, eita, levantou de novo, vai ter aqui um sério problema. Ele precisa ter medo de nós, mas você não tem intimidade, você não tem Cristo, você não tem buscado, você não tem tido conexão com o Senhor.
o diabo não vai estar nem aí, porque você não tem feito diferença. Você não tem chegado aos lugares e Cristo tem chego primeiro ali naquele ambiente. Aquilo que nós carregamos precisa ser Cristo. Como está a sua conexão com o Senhor? Como está a sua vida? Precisamos parar de dar desculpas. Precisamos parar de... eu não faço por conta disso. Eu estou chateado com aquilo. Irmãos, chateado todo mundo fica. Irritado todo mundo fica. Bravo com outro irmão todo mundo fica. Mas sabe qual é a diferença? Se eu me arrependo e tenho intimidade com o Senhor, aquilo ali não vai fazer diferença na minha vida. Porque o que eu me importo é que Cristo esteja sobre mim. É que Cristo venha sobre a minha vida. Não importa, será fácil para mim pedir perdão se Cristo está sobre mim, porque Cristo é o perdão. Mas se eu não tenho uma intimidade com Cristo, eu vou começar a agir só pelas minhas razões próprias. Não vou olhar para o outro como Cristo olha. A banda pode subir. Todo mundo tem defeito. Você tem defeito, você não é perfeito. Mas sabe qual é o problema? É que a gente se acha tão perfeito que a gente não quer perdoar o outro. Que nós não queremos olhar o outro bem. Não é sobre isso, porque do mesmo jeito que você é filho, o outro também é. Ainda mais quando já reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Precisamos ter essa intimidade. Precisamos parar. Precisamos parar de colocar na conta do outro. É porque minha vida com Cristo está desse jeito. Não, a sua vida com Cristo está toda bagunçada por tua culpa. Você não tem mais revelação da palavra de Cristo por sua culpa. Você não ouve mais o Senhor por sua culpa, porque você não tem buscado. Porque você não tem lido. Porque você não tem parado de fato e colocado diante do Senhor as suas frustrações. E não é sentar e colocar as frustrações e levantar e ir embora. As suas chateações, as suas alegrias, todas as suas emoções. É você sentar e falar: Pai, eu estou dessa forma. Eu perdi o Senhor pelo caminho. Eu preciso voltar para buscar. Eu não sei aonde o Senhor está. Eu preciso de uma direção. Parar e ouvir. E Deus começar a falar com você. Te dar direções. Qual é o tipo de intimidade que você quer ter? Com quem você quer se conectar? Você quer sentar à mesa com pessoas que você vai poder fazer perguntas e declarar vida de Deus e dizer, e a pessoa fala: olha, você precisa mudar. Isso que você está fazendo não é certo. A palavra é muito clara com isso. Precisamos mudar a nossa intimidade. Precisamos elevar o nível. Não dá mais. Não tem problema, irmãos, nós ouvirmos outros pastores, estudos, porque nós estudamos a Bíblia, que hoje é muito fácil para nós. É só perguntar para a Iá, que a Iá já responde um monte de coisa para a gente. É ou não é? É verdade? Mas quando você pergunta ali, você confronta na palavra? Você vê se de fato é aquilo que está na palavra? Ou você só olha um texto bonito, é isso aí, e de repente está falando um monte de bobeira? Para. A sua intimidade com Cristo não sou eu que vou fazer, nem a sua esposa, nem seus filhos. É só você.
é só você. A intimidade que você precisa ter com o Senhor é só sua e do Senhor. É você com Ele. Queria que você fechasse seus olhos.